Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia comigo. Abra a palavra do Senhor comigo. Você que tem a Bíblia, em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Também nós vamos estar com a palavra aqui. Não sei se não funcionou, né? Deu pane lá na nossa mídia. Então abra a Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Aguardar para que os irmãos abram para nós podermos fazer esta leitura juntos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Até aí. Os irmãos podem tomar assento na presença do Senhor. Aleluia. Estas palavras que revelam o sobrenatural de Deus nos chamam muita atenção. Também nós desejamos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Desejamos ter um encontro com Deus. Desejamos ver a glória do Senhor, desejamos ser tocados por Deus, e isto é possível, porque a palavra do Senhor diz que Ele se manifesta a todos aqueles que o buscam. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mas o que mais me impacta nesta palavra não foi o sobrenatural que aconteceu aqui, neste chamado de Moisés, mas o que mais me impacta nesta palavra foi a razão pela qual isto aconteceu. Você sabe a razão pela qual isto aconteceu? Você sabe por que Moisés teve esta experiência com Deus, lá no deserto de Midian, perto do monte Horebe, o monte do Senhor? Foi porque lá no Egito, a muitos quilômetros de distância, algumas pessoas, o povo de Deus, se converteu a Deus e começou a clamar ao Senhor. E por causa daquele clamor do povo de Deus, lá no deserto de Midian, Deus fez com que a sarça pegasse fogo. Aliás, lá no Egito, Deus fez com que a sarça pegasse fogo no deserto de Midian. E o anjo falou com Moisés de dentro daquela sarça. Algo muito especial aconteceu. E Deus tem falado muito aos nossos corações sobre isso. Porque quando nós nos voltamos para Deus, quando nós clamamos ao Senhor, Deus ouve o nosso clamor. E na realidade este é um princípio espiritual. Nós podemos dizer que quando uma pessoa se converte a Deus e ela busca o Senhor, ela clama ao Senhor, o Senhor se inclina. A palavra de Deus diz que os seus ouvidos não estão ensurdecidos, não estão tampados, agravados, para que não nos possa ouvir, e as suas mãos não estão encolhidas, para que ao ouvir o nosso chamado, o nosso clamor, não nos abençoe. Pelo contrário, os ouvidos do Senhor estão atentos às orações, e as suas mãos estão estendidas para abençoar. Moisés teve aquela experiência com o Senhor, porque o povo de Deus clamou no Egito, porque o povo de Deus se voltou ao Senhor no Egito. E na realidade esse é um princípio espiritual, e eu não quero usar essa palavra conversão, porque eles se converteram a Deus, porque essa é uma palavra desgastada pela religião. Quando nós falamos se converteu, as pessoas pensam, mudou de religião, se converteu a uma religião, alguma coisa parecida, mas isso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus realmente comunica. Mas existem outros termos que são sinônimos a essa palavra, que também são bíblicos, como por exemplo, tornai-vos para mim, diz o Senhor.
Quando nós nos tornamos para Deus, quando nós nos voltamos para Deus, nós não estamos nos convertendo a uma religião, mas nós estamos voltando, ou voltando-nos para o Senhor Deus, que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e clamando pelo seu nome, invocando pela sua presença e pela sua intervenção nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Deus ouve. A palavra do Senhor diz que a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Por isso que quando nós nos aproximamos de Deus e oramos com sincero coração e buscamos ao Senhor, os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, ao meu clamor, ao teu clamor. Deus está atento às nossas orações, porque Ele quer nos abençoar. Mas este então é um princípio espiritual, e nós percebemos que é um princípio espiritual por causa do padrão bíblico. Se você analisar a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse no Novo Testamento, você percebe este mesmo padrão, que quando as pessoas se voltam para Deus, quando elas se tornam para Deus, quando elas voltam-se para Deus e clamam a Deus, o Senhor as abençoa, o Senhor as livra, o Senhor ouve o seu clamor. Esse é um princípio espiritual de toda a Escritura. Chegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me chegarei a vós outros. Buscai ao Senhor e o achareis. O próprio Senhor Jesus falou do mesmo princípio quando Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. E aqui nós percebemos o mesmo princípio em atividade nesse momento. O povo de Deus estava escravizado, e esta é uma figura espiritual, na tipologia bíblica, é uma figura, uma sombra, porque da mesma maneira, muitas pessoas nos dias de hoje estão escravizadas. A palavra do Senhor diz que as pessoas estão presas e são escravas do pecado, e por causa do pecado já estão condenadas. São pessoas vivas, mas que no entanto estão mortas nos seus delitos e pecados. E a palavra do Senhor diz que não havia possibilidade alguma de salvação para esse povo. Eles por si mesmos, pela sua própria obra, pelo seu próprio braço, não poderiam empreender salvação para si próprios. Mas foi neste momento que eles resolvem então usar a fé. E a fé é tão maravilhosa porque através da fé nós nos aproximamos de Deus. Através da fé você vem a um culto como este, através da fé você aceita um convite de vir à casa do Senhor, através da fé você resolve buscar a Deus, quando não existe mais nenhuma solução, mais nenhuma outra alternativa. E eles através da fé começaram a buscar a Deus naquele momento. Eles clamam a Deus, e porque eles clamaram a Deus no Egito, Deus acendeu uma sarça em Midian. Eles clamaram a Deus lá no Egito, no meio da sua angústia, no meio da sua escravidão. Eles não tinham perspectiva de vida, a vida deles não fazia sentido algum, não tinha propósito. Eles já estavam condenados, embora vivos, mas eles clamam a Deus, e quando eles clamam a Deus, o Senhor acende uma sarça em Midian. E o interessante é que Deus respondeu em outra geografia. Muitas vezes Deus não responde no lugar onde nós queremos, mas Deus responde no lugar que nós precisamos. O povo clamou a Deus em Egito, Deus acendeu uma sarça. Noutra geografia, Deus acendeu uma sarça no Monte Horebe, no deserto de Midian.
Eles clamaram a Deus no Egito, Deus fez o anjo descer em Midian. Eles clamaram a Deus no Egito, Deus fala com Moisés e levanta Moisés, levanta para eles um Salvador em Midian. E isso também nos revela acerca do tempo de Deus. Não é porque você não está vendo a resposta de Deus que Deus não tenha respondido. Talvez Deus não respondeu aonde você imaginava que você iria ver a manifestação do Senhor, mas Deus responde. A bênção vai se manifestar, Deus faz o milagre, Deus opera o milagre. Deus acendeu aquela sarça, e do meio daquela sarça o anjo falou com Moisés: Moisés, Moisés. Não é porque você orou, não é porque você é bom, não é porque você está fazendo todas as coisas certas que eu estou falando com você. Não, não, Moisés, eu estou falando com você nesse momento, porque o meu povo clama, e o clamor do meu povo chegou até mim. Deus intervém nas nossas vidas, irmãos. Deus faz um milagre nas nossas vidas. Ainda a bênção não havia se manifestado, e eles ainda não viram a resposta de Deus, mas Deus já havia respondido, Deus já havia provido. E muitas vezes é exatamente assim conosco. Por isso que a palavra do Senhor diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Por isso que a palavra de Deus diz que o crente, o filho de Deus, ele anda não por vista, mas pela fé. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé, aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se cremos que nos ouve, cremos que já recebemos aquilo que lhe pedimos. Você já recebeu. Existe uma palavra de vitória sendo decretada aqui nesta noite, aleluia. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Você recebeu. Há pessoas que estão recebendo a palavra da vitória aqui nesta noite. Deus está liberando uma palavra de vitória sobre você, sobre a sua vida aqui nesta noite, aleluia. Embora você não esteja vendo o milagre, Deus está fazendo uma sarça arder em algum lugar, a sarça está ardendo. Bendito seja o nome do Senhor. E essa é uma das coisas mais tremendas que nós encontramos na palavra do Senhor. Porque você clama nesse lugar, Deus acende uma sarça na tua casa. Você clama nesse lugar, Deus acende uma sarça no teu bairro. Você clama nesse lugar, Deus faz um anjo descer noutra cidade. Você clama nesse lugar, Deus acende uma sarça para o teu pai, Deus acende uma sarça para a tua mãe, Deus acende uma sarça para o teu filho. Você clama nesse lugar e Deus intervém, aleluia, porque Deus é poderoso e Deus está atento. A Bíblia diz que Ele está atento, oh glória, à oração do seu povo. O Senhor é poderoso, e esse é um princípio espiritual. Tornai-vos para mim, diz o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Salmo 103, versículo 1 a 7 diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim. Isso é se tornar para Deus. Isso é voltar para Deus. Tudo que há em mim, as minhas escolhas, as minhas atitudes, os meus olhos, os meus gestos, as minhas palavras, as minhas ações, as minhas prioridades, os meus princípios, tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome, aleluia. Isso é se aproximar de Deus, isso é genuína e verdadeira conversão. Não é mudar de religião, mas é voltar para um relacionamento com aquele que te ama, com aquele que deu a sua vida por você na cruz do Calvário, o seu Salvador, porque Deus também levantou um Salvador para nós, aleluia.
o Cordeiro de Deus que liberta o seu povo, o Cordeiro de Deus que põe em liberdade os cativos e oprimidos do diabo, o Cordeiro de Deus que muda e transforma a minha e a sua vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de mim e de você, que tira o pecado de todo aquele que crê. E o texto continua dizendo assim: bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, e tudo começou quando eles clamaram. Quando eles clamaram, a sarça acendeu, aleluia. E isso é tão maravilhoso, porque a palavra do Senhor diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nenhum de nós poderíamos nos salvar pelas nossas obras, por mais bons que fôssemos, mas por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, por causa da aproximação, quando nós nos aproximamos dele pela fé, e você busca a Deus, Deus se manifesta salvadoramente, aleluia. Eles eram escravos, eram oprimidos, mas Deus manifestou salvação sobre a vida deles. Eles estavam há 400 anos, num silêncio espiritual profundo. Eles estavam há 400 anos sem experiência, 400 anos sem profetas, 400 anos sem ver a manifestação de Deus. Um povo que vivia de lembranças, um povo que vivia de histórias contadas por outros, um povo que se alegrava com o que aconteceu no passado, um povo que se alegrava com as histórias que eles tinham ouvido dos seus pais e dos seus antepassados, mas eles mesmos não haviam tido nenhuma experiência sequer com Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o homem que encontrou o tesouro escondido no terreno, ele se despojou de tudo. O homem que encontrou a pérola, ele percebendo o valor daquela pérola, ele empreendeu tudo. Deus não é um objeto de bijuteria barato que você encontra no olho da rua. Deus só vai ser encontrado por aqueles que o buscam de todo o coração. É necessário buscá-lo de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Nós precisamos empreender todo o nosso corpo, alma e espírito e consagrarmos-nos a Deus, buscando a Ele, então Ele se manifestará. Deus é Deus, e Deus é Altíssimo, e Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele povo estava nessa condição lá no Egito, até o dia em que eles clamaram. O clamor quebra o silêncio espiritual, o clamor começa a mudar a história, o clamor é o que faz com que as coisas sejam verdadeiramente transformadas. Não é o favor de um homem, não são milhares de seguidores na internet, não é uma pessoa que vai apadrinhar, mas é o clamor que mudou e que muda a história. Até o dia em que eles clamaram, eles foram escravos, mas o clamor quebra o silêncio espiritual.
Agora começa uma nova história na vida daquele povo. E o que é tremendo, irmãos, é que nós não podemos imaginar como Deus fará, o que Deus fará, a maneira como Ele intervirá. Eles, aos seus próprios olhos, estavam condenados, humanamente falando, não tinha saída alguma, mas Deus proveu. O Senhor fez algo maravilhoso na vida deles, e o Senhor é o mesmo, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Os seus princípios são os mesmos. Deus ouve o nosso clamor, aleluia. Aí eu fico pensando, será que aquela sarça era uma sarça especial? Será que aquela sarça era diferente? Era de uma espécie diferente, de uma qualidade diferente? Não, não era. Aquela sarça era uma sarça comum, que deixou de ser comum quando o anjo tocou. Quando a presença de Deus a encheu, ela deixou de ser comum. Nada permanece comum quando Deus toca. Nada fica do mesmo jeito quando Deus toca. Quando uma pessoa busca a Deus, Deus manifesta o seu propósito, e o propósito de Deus sempre é o extraordinário. Por isso o Senhor Jesus mandou a gente orar dessa maneira: Senhor, meu Deus e meu Pai, venha o teu reino, manifeste o teu propósito, qual é a tua vontade para a minha vida, revela o teu propósito. Eu quero conhecer e eu quero viver uma vida com propósito, aleluia. Talvez até hoje você tenha olhado para a sua vida e dizer: mas a minha vida é uma vida comum, a minha vida é uma vida simples, eu sou uma pessoa comum, a minha família é uma família comum, o meu projeto é um projeto comum. Mas basta um toque da unção e da graça de Deus, aleluia. Fique sabendo, meu irmão, minha irmã, que nesta noite o Senhor está aqui. Está escrito: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está no meio deles. Deus está neste lugar, e o Senhor pode tocar em você nessa noite. Deus pode acender uma sarça na sua vida nesta noite, aleluia. A Bíblia diz que até a terra treme diante da sua presença, aleluia. Na presença de Deus, a sarça pega fogo. Deus fala: Moisés, Moisés. E nessa época, irmãos, Moisés era um velhinho de 80 anos. Ele tinha 80 anos. 40 anos ele ficou no Egito. 40 anos ele foi formado um príncipe no Egito, e agora Deus trouxe ele para o deserto, e ele ficou mais 40 anos no deserto de Midian, aonde Deus o transformou em um pastor, e colocou um cajado na mão dele. 40 anos no Egito, no palácio, ele era um príncipe, ele tinha fama, ele tinha visibilidade, ele era aplaudido. No palácio você é aplaudido, mas no deserto você rende a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração é dele, é para ele, é para a glória dele, é por ele, oh glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. No deserto nós aprendemos que a nossa vida tem um propósito, e nós desejamos: Senhor, eu não quero mais viver essa vida apenas para mim, apenas para o meu sucesso, apenas para o meu eu, apenas para eu me locupletar. Não, eu quero servir para o teu propósito, porque o propósito de Deus na minha e na sua vida é eterno. A vida passa, a Bíblia diz que a vida é como um conto ligeiro, mas aquele que crê no Senhor, ainda que morra, diz a palavra, viverá, porque Ele permanece para sempre, aleluia, glória a Deus. Moisés, clamor do povo chegou à minha presença. Talvez existam pessoas aqui, que o ministério está esquecido. Moisés ficou 40 anos esquecido naquele deserto, mas Deus conhece, Deus sabe todas as coisas, e não importa o tempo. Moisés tinha 80 anos, e Moisés ficou tentando fugir da sua identidade, do seu chamado, do seu propósito por muito tempo.
mas por causa do clamor do povo, diz a palavra do Senhor, que a sarça acendeu. Tem alguém aqui que Deus está falando com essa palavra? E eu digo para os irmãos, no momento mais difícil da minha vida, irmãos, que eu era jovem, estava com a vida indefinida, uma incerteza sobre o futuro, um vazio na alma, embora tivesse coisas materiais à minha disposição, no entanto tinha um vazio na minha alma. E nesse tempo eu sabia que haviam pessoas clamando pela minha vida, haviam pessoas que estavam orando por mim, e por causa da oração dessas pessoas, uma sarça acendeu. Há mais de 20 anos atrás, Deus acendeu uma sarça. O clamor ativa espiritualmente as pessoas, porque o povo clamou, Moisés foi ativado espiritualmente. Por causa do teu clamor, pessoas vão ser salvas. Deus vai usar a tua vida. Por causa do teu clamor, Deus vai ativar familiares, pessoas que você nem imagina. Mas será, Senhor? Será que é possível? É possível. Glória a Deus. O Senhor é poderoso, irmãos. Moisés, o clamor do povo subiu à minha presença. O que você tem na mão, Moisés? Senhor, eu tenho um cajado. Jogue esse cajado na terra, Moisés. E quando Moisés joga o cajado na terra, diz a palavra do Senhor, que o cajado se transforma numa cobra, numa serpente. E Deus diz para Moisés: Moisés, pega o cajado. Talvez, conjecturando, Moisés tenha pensado no seu íntimo: mas Senhor, é uma serpente, é uma cobra. Moisés ficou 40 anos segurando uma cobra na mão, irmãos. E eu quero dizer para você, quando o seu ministério está na direção de Deus, quando o seu ministério está sendo dirigido por Deus, quando a sua vida é uma vida guiada, dirigida por Deus, a cobra não te impede, a cobra te ajuda a caminhar. A cobra não é um impedimento para você, a cobra vai ajudar você na tua jornada. A cobra não vai atrapalhar você, nem fazer você tropeçar, porque você está no centro da vontade de Deus. Deus vai cumprir a sua promessa na sua vida. Por isso as coisas negativas, irmãos, cooperam para o teu bem. Está escrito: todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste bem atenção: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O negativo vai cooperar com você, a cobra vai te promover, aleluia. Deus é maravilhoso. E então talvez Deus falou nesse momento com Moisés: pegue a cobra, Moisés, eu vou te ensinar algo. A cobra pode virar cajado. A cobra pode virar cajado. Você pode glorificar a Deus, irmão? Aleluia. Moisés, pegue a cobra. Senhor, é uma cobra? Eu vou te ensinar uma lição hoje, Moisés. A cobra pode virar cajado. Essa cobra foi ferramenta na tua mão durante 40 anos, Moisés. Essa cobra ajudou você a pastorear por 40 anos, Moisés. E agora faz 1 minuto, você esqueceu, Moisés, que há 1 minuto atrás era cajado. E agora faz 1 minuto e você já quer descartar a cobra. Você já quer rejeitar a cobra? Pegue a cobra, Moisés. E quando Moisés pega a cobra se transforma em cajado. Diga para o irmão que está aí do seu lado: a cobra vai virar cajado. Aleluia. Diga para ele: perdoe a cobra, ame a cobra. Jesus mandou você orar pela cobra. Aleluia. É isso que diz a palavra do Senhor, irmãos.
Deus falou para Ananias: Ananias, vai até Saulo, porque eu tenho uma obra com ele. Ananias disse: o que, Senhor? Mas ele é o perseguidor da igreja. Ele não só persegue a igreja, como ele pega a igreja, mete na cadeia. Ele é uma cobra, Senhor. Mas eu transformo cobra em cajado, aleluia. Eu transformo cobra em ferramenta. Eu transformo cobra em pessoa que vai ser útil e vai viver para a glória de Deus, aleluia. Quando você, Ananias, se assentar diante dele e discipular, ensinar para ele a minha palavra, Deus está falando com você aqui, meu irmão, porque nós somos uma igreja que crê no discipulado um a um, que crê que todos os irmãos foram chamados para essa obra de ir fazer discípulos. Quando você se assentar diante da cobra, você vai pegar a cobra e a cobra vai se transformar em cajado, aleluia, porque essa é a obra de Deus. Glorifique ao Senhor, igreja, adore a Deus, louve a Deus. O Senhor está aqui nessa noite, aleluia. Pedro estava no terraço e Deus falou para Pedro ir à casa de Cornélio. Mas Cornélio era um homem que não era do povo de Deus, considerado um impuro. E então vem um lençol descendo do céu, com toda espécie de animais imundos. E Deus fala para Pedro: Pedro, mata e come. Quer dizer, a cobra vai vir viva. Desceu do céu. Diga misericórdia. Mata e come, porque a pessoa tem que morrer para o mundo, para renascer para Jesus. Amém? Tem que morrer para o mundo, morrer para o pecado. Mata e come, Pedro. Como, Senhor? Nunca comi, é impuro. Não chames impuro aquilo que eu santifiquei. Aleluia. A cobra vira cajado. Deus transformou a mulher na beira do poço de Samaria. Deus transformou o centurião. Deus transformou o endemoniado gadareno, aleluia. E eu digo para os irmãos: crente comum segura cajado, mas crente cheio do Espírito Santo, homem e mulher de oração, cheio do Espírito Santo, que ora, que clama, que busca a Deus, segura cajado, mas também segura a cobra, aleluia. E Deus quer levantar você, meu irmão, minha irmã, no poder do Espírito Santo. Deus quer usar a sua vida, mas é no poder do Espírito Santo, aleluia. A cobra vai virar cajado na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Não temas, creia em Deus e faça a obra do Senhor. O Senhor é poderoso, aleluia. Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma das histórias que eu me lembro, nós pregávamos no CAPS AD, eu e o pastor Lisandro, e lá no CAPS AD um dia uma mulher se converteu, já senhora, uma ex-drogada, ex-dependente química, e ela se converteu ao Senhor e ela se tornou obreira da igreja, e ela foi obreira e nos auxiliava com o testemunho dela, junto aos adictos, e a vida dela foi usada por Deus. E ela tinha uma filhinha e elas não perdiam culto, irmãos. Elas vinham todos os cultos da igreja e buscavam ao Senhor e oravam intensamente a Deus. Um dia essa mulher morreu e nós fomos celebrar o culto fúnebre dela e estava lotado. O cemitério estava lotado, muitas pessoas para homenagear uma mulher simples, pobre, ex-drogada, ex-dependente químico. E então nós fizemos aquele culto e pregamos a palavra do Senhor para uma multidão que estava lá, porque Deus transforma a vida, transforma a história e usa as pessoas com um propósito. Deus abençoa e usa todos aqueles que se aproximam dEle. E então eu me lembro que o Espírito Santo falou no meu coração: vá junto com o corpo, porque eles iam enterrar o corpo no cemitério lá em São João de Cima. E então o pessoal se despediu, a multidão se dispersou. O carro uma Kombi, na época era uma Kombi da funerária, começou a sair, e eu falei para o alemão: você vai lá, alemão? O alemão tocava o violão e eu pregava no velório. O alemão disse: pastor, tem uns compromissos, não vou poder ir lá em São João de Cima.
Daí eu disse, não, mas então eu vou, Deus fez arder no meu coração, é para eu ir, não sei porquê, mas é para eu ir junto com o corpo até o sepultamento lá no cemitério em São João de Cima. E eu entrei na Kombi, fiquei sentado ali no banco da Kombi, o alemão passou de carro, me olhou no banco da Kombi, fez a volta, voltou. Desça, pastor, venha. O que deu, meu irmão? Deus fez arder no meu coração também. Não posso deixar você ir sozinho. Vamos junto, irmão. E fomos seguindo aquela Kombi. E quando nós chegamos, irmãos, avistando de longe aquele cemitério, no meio de um ermo, de uma estrada de chão, havia lá uma multidão esperando aquela mulher. A segunda multidão, outras pessoas estavam lá. E naquele lugar nós pudemos dar o testemunho da transformação da vida dela e pregar a palavra para aquelas pessoas que lá estavam. Deus, até depois de morta, o Senhor usou o testemunho daquela mulher para a glória dele. Da mesma maneira o Senhor quer usar a sua vida, Deus quer usar as nossas vidas, o Senhor quer nos usar porque Deus é poderoso. Aleluia. Deus vai te usar. Essa é uma noite em que o Senhor está nos abençoando aqui nesse lugar, e eu quero que você me ajude a profetizar para a vida das pessoas aqui. Vire para 2 pessoas aí do seu lado e diga nessa noite: Deus vai te usar, meu irmão. Diga com fé, Deus vai te usar. Aleluia. A sarça está ardendo em algum lugar, irmão. A sarça está ardendo em algum lugar, irmã. O Senhor vai fazer um milagre aqui. A resposta da tua oração, o Senhor já deu. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está dando a resposta da tua oração nessa noite. Libere essa palavra: Deus está dando a resposta. Não, melhor, diga para ele: Deus está fazendo um milagre na tua vida. Deus está fazendo o teu milagre, nessa noite o Senhor está fazendo o teu milagre. Aleluia. O Senhor é poderoso, irmãos. Fique em pé na presença de Deus. Aleluia. Moisés ficou 40 anos esquecido de tudo. Mas não importa o tempo, talvez você pense: meu Deus, mas passou tanto tempo, eu fiz escolhas erradas, já não dá mais tempo. Irmãos, esse piso aqui, se nós arrancarmos esse piso, viermos aqui com uma máquina, arrancarmos esse piso e deixarmos na terra, em poucos dias nasce grama. E você sabe por que nasce grama? Porque existem sementes que estão adormecidas embaixo da terra. Só precisa de sol, de água. Moisés era uma semente adormecida no deserto. Talvez existam sonhos, ministérios, projetos. Talvez você é uma semente adormecida, mas a sarça vai arder aqui nesta noite. Eu sei que está ardendo no teu coração, porque é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, é a palavra de Deus, está escrito. Deus vai despertar sementes aqui nesta noite. Há 20 anos atrás, Deus fez arder uma sarça, e esta porta se abriu, esta porta para o Evangelho foi aberta. E nestes 20 anos, Deus tem acordado sementes adormecidas. Deus tem recobrado pessoas desesperançadas. Ministérios que eram esquecidos, o Senhor tem levantado novamente. Famílias que hoje não existiriam mais, foram restauradas. Pessoas que tinham perdido o sentido de viver, que não tinham propósito, agora sonham. Pessoas que tinham dificuldade de ir ao culto, hoje são líderes de célula, aleluia, para a glória do Senhor, estão pastoreando vidas, porque o Senhor tem feito estas coisas, irmãos. Eu não sei se você se identifica, mas antes de Deus levantar a IBP, muitos de nós éramos uma semente adormecida. Muitos de nós éramos um Moisés que estava fugindo do chamado. Éramos um Moisés
que não queria nada com nada, mas Deus fez arder e a sarça pegou fogo, aleluia. Há um milagre de Deus chegando aqui nesta noite, irmãos. Creia, o Senhor está vindo aqui, e nesta noite, nesse culto festivo, nós estamos agradecendo a Deus e celebrando por estes 20 anos, e agradecendo a Deus pelos milagres que Deus fez, mas tem milagre que está chegando hoje aqui, nessa noite tem milagre. Comece a agradecer pelo milagre que está vindo hoje, aleluia. A Bíblia diz: as coisas velhas se passaram, e nós não queremos ficar olhando para o retrovisor, porque nós sabemos, aleluia, que o nosso general, que é Cristo, o nosso mestre, o alfa e o ômega, o leão da tribo de Judá, ele vai adiante de nós, ele é o que luta as nossas guerras, ele é o que avança à nossa frente, aleluia. E a palavra do Senhor diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Ele é o que te redime, Ele é o que perdoa os teus pecados, Ele é o que luta as tuas guerras, Ele é o que te dá a vitória, aleluia. E ainda que você olhe para você mesmo e diga: eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, Deus é aquele que te capacita, aleluia. Deus é poderoso, e Ele está te levantando aqui nesta noite. O Senhor quer que você saia desse culto avivado, abençoado, liberto, transformado para a glória do Senhor, aleluia. Feche os teus olhos, vamos orar nesse momento.